Neste 26 de abril de 2020, já vivemos o terceiro domingo da Páscoa. E o evangelho para esse terceiro domingo da Páscoa é o de São Lucas 24, 13 a 35. Famoso texto, muito falado, refletido e às vezes, ou muitas vezes, mal entendido sobre a caminhada desiludida desse casal que sai de Jerusalém na madrugada do primeiro domingo da Páscoa, portanto, no dia da ressurreição, e se dirige a Emaús, a este povoado que no original quer dizer Riacho Quente, completamente desiludido. Então aqui eu quero trabalhar apenas rapidamente dois pontos. O primeiro ponto é aquele em que Jesus, que aqui funciona como um personagem no texto, se aproxima ressurreto deles, enquanto eles caminham, lamentando o que houve, se inclui na conversa, participa da desilusão, da tristeza, da dor, da terrível perda com a morte de Jesus, quando eles até contam para o desconhecido que desde sexta-feira Jesus teria sido assassinado. Eles falam em acontecimentos, eles não dizem em detalhes, mas é evidente que eles se referiam ao assassinato de Jesus e até a dor de a região se envolver nisso. Quando eles dizem os nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes. Eles se consideravam ainda judeus cristãos, uma corrente do judaísmo. Completamente desiludidos, decepcionados. Né? Imaginem se o padre da gente de repente contribuísse com o assassinato do nosso grande líder. Imaginem se o pastor da gente contribuísse com o assassinato. Imagine se a direção da paróquia, da comunidade, da congregação da gente fosse responsável por um acordo com o poder opressor para assassinar um líder da gente. Uma pessoa estimadíssima por todos nós, do povo, pelos oprimidos, pelos doentes, pelos gentios, pelos mais desprezados da sociedade dominante. Então essa era a desilusão deles. Jesus entra na conversa, os escuta, participa da conversa e depois os critica, ainda sem se identificar, ainda como um anônimo, um personagem do drama. Mas como vocês são tão ignorantes assim, nécios, vocês não sabem o que estava previsto, não conheciam tudo o que se diz sobre ele, falado pelos profetas. E aqui, quando menciona os profetas, não está mencionando a pessoa de Jesus, mas o que Jesus significa na visão profética. Como Messias, como libertador, como Salvador. Vocês não sabiam disso? Vocês não leram sobre isso? É como um questionamento à própria comunidade para si mesma, para que ela se fundamentasse, para que ela se aprofundasse, para que ela buscasse a orientação do Velho Testamento e enquanto se construía o novo na marcha da comunidade de Lucas. E assim continuaram, com esta nuvem pesada, uma nuvem que se retratará mais tarde, quando eles chegam na casa para onde se dirigiam, Jesus ameaça ir embora, continuar a caminhada. E eles convidam, fica, porque já é noite. Fica conosco. A noite parece acompanhá-los. A noite da Sexta-feira Santa. A noite da traição. A noite da desilusão com esses chefes, com os sumos sacerdotes, com os anciãos, com o templo, com a religião, com tudo. A noite da tragédia, a noite da cruz, a noite da morte,
A noite da falta do encontro com o ressuscitado, porque eles reclamam isso ao longo desse texto. Quando Jesus resolve permanecer com eles. E ali acontece o segundo fato sobre o qual eu quero falar. Eles se reúnem, Jesus abençoa o pão. Aqui não fala em peixe. Supõe-se que, inclusive, houvesse peixe assado nesta refeição. Numa refeição que não era no altar de igreja, não era uma refeição classicamente eucarística, mas tinha todo o significado da Eucaristia, porque foi ali que os discípulos olharam-se uns para os outros, esse casal provavelmente era um casal, olharam-se uns para os outros, olharam para Jesus e o reconheceram como aquele que tinha sido assassinado e como aquele que eles achavam que estava completamente ausente e sucumbido na morte, no túmulo, no desaparecimento total. Ali eles reconheceram Jesus. Ao reconhecer Jesus, se lamentaram por não tê-lo reconhecido e acolhido antes já na caminhada. Muitos fazem a caminhada sem Jesus e não o reconhecem, não o convidam, não se aproximam, não olham para ele durante a caminhada da vida. Aí perdem esse tempo. Quando eles reconhecem Jesus, eles voltam imediatamente para Jerusalém. Eles retornam caminhando de volta por 11 quilômetros, significa que naquele dia eles caminharam 22 quilômetros. Agora com uma nova postura. Esta é revelada no encontro com os discípulos e os outros, como diz Lucas. Vimos Jesus. Ele realmente ressuscitou. Não era só um falatório das mulheres, ele ressuscitou. Duas coisas aqui para encerrar. A primeira é que o fato da dor, da crucificação, do assassinato, da morte cruel, engendrada pelo poder religioso, de mãos dadas com o poder político do Império Romano, é uma coisa que sempre deve se ter em mente como alicerce da nossa própria fé. Não é por nada que esse fato está aqui na história de Lucas. Se nós não atentarmos para o fato que Jesus foi perseguido e assassinado, nós o espiritualizamos, nós o tornamos fantasmagórico, nós o tornamos um fantasma, nós o tornamos uma impressão, um testemunho sem base nenhum. Não, Jesus histórico, o nosso Senhor a quem nós seguimos, é o assassinado na cruz. Pela traição, por tudo isso que nós falamos aqui. Nós não podemos abrir mão disso. Cuidado com essa espiritualização que desencarna Jesus. Que tira, arranca Jesus da história, tornando-o alguém completamente descomprometido com a história, com os dramas da humanidade, com as injustiças que matam, como que justificativa para a nossa própria alienação, que é uma tragédia que só ajuda na crucificação. A segunda coisa é o fato da partilha. Este Jesus vivo e ressurreto da mesma história do assassinato, da crucificação bárbara na cruz, é o Jesus que só se revela na partilha do pão. E esse fato aqui narrado por Lucas é bem lucano mesmo. É bem da essência da fé e da cultura dos essênios. E dos antigos povos semitas, que tinham no pão, na partilha do pão, na partilha da comida com a visita, a revelação do mais caloroso amor pelo outro. A revelação de Jesus na partilha do pão é a maior demonstração da ressurreição dele, de um Cristo que se revela na partilha, na comunhão, no olhar na cara
e ser olhado, ser visto e reconhecido na sua história de lutas, na partilha do pão. A partir do reconhecimento da revelação de Jesus no pão, lá num recanto pequenininho do mundo chamado Emaús, é possível, como os dois, como o casal fez, nos levantarmos assim com vigor imenso e reconstruirmos o retorno pela mesma estrada, a derrocada, a derrota, da tristeza, da incompreensão da realidade. Esse é o chamado para o terceiro domingo da ressurreição. Esse é o chamado para o terceiro domingo da Páscoa, para nos fixarmos no Cristo assassinado, perseguido, massacrado, a bofetadas, a cuspidas e humilhado, como alguém que deveria ser eliminado pelos opressores. E a mensagem do Cristo, que é capaz de se levantar do assassinato, da morte, do crime, por mais pesado que ele seja, afastar a pedra do túmulo e abrir as portas da consciência, da fé e, por que não dizer, dos corações daqueles que o seguem. Com alegria, eu digo, eu sou o seguidor do Cristo da estrada, do Cristo das ruas, o Cristo que sempre se moveu nas ruas, o Cristo que amava conversar, o Cristo que amava o povo, o Cristo que amava os pobres, o Cristo que amava uma boa conversa enquanto caminhava. É o Cristo que se revela no caminho de Emaús. E é dele que eu sou seguidor, humildemente seguidor. Não quero jamais me desanimar, muito mais próximo do Cristo da partilha do pão do que da tristeza do casal de Emaús. Que esta seja também para ti uma bênção, uma força, um vigor nesse momento difícil que nós vivemos de pandemia, difícil que nós vivemos de crise econômica, de crise política, que podem levar a consequências extremamente desastrosas para a humanidade. Deus, pois, esteja sempre contigo. Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.